Vou saudar aqui do outro lado da tela para fazer esse papo conosco, abrindo a edição desta terça-feira, o ex-deputado e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, o PT, Henrique Fontana. Deputado Henrique Fontana, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com todos vocês aqui no Faixa Livre, né, conversando sobre o nosso país, os rumos do nosso Brasil, os nossos desafios. Sem dúvida, temas importantíssimos que a gente tem para tratar aqui na edição de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre, deputado, para a gente falar sobre as questões importantes relacionadas especialmente ao governo do presidente Lula, a essa situação envolvendo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa já na próxima semana. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho, mas inicie para começar aqui o nosso papo uma análise sua a respeito dos rumos do governo do presidente Lula, deputado, que vem recuperando a popularidade ao longo dos últimos tempos, muito por conta desses ataques que a gestão, que o Brasil vem sofrendo do governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, ataques à nossa soberania, à instituição de tarifas altíssimas para uma série de produtos comercializados, exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Enfim, isso acabou, de alguma forma, unindo o povo em torno do governo nesse discurso da defesa da soberania nacional. O governo tem recuperado popularidade, como eu indiquei, mas resta saber se esse apoio que o governo vem recebendo nesse momento das ruas, isso é algo orgânico de fato, se isso vai se manter ao longo dos próximos tempos. Eu queria começar com uma análise sua a respeito desses pouco mais de 2 anos e 7 meses de governo do presidente Lula. O que é que a gente pode dizer sobre esse terceiro mandato e principalmente sobre o momento que o governo atravessa com essa recuperação da popularidade? Bom, primeiro, agradecendo a tua pergunta, eu quero pedir licença, né, para os nossos internautas para fazer assim uma análise, como eu chamo, mais estrutural, né, uma análise mais de floresta, né? O Brasil é um grande país com uma enorme potencialidade e, ao longo da sua história, o grande problema do Brasil sempre foi a parte principal da sua elite, a chamada elite do atraso. E nas outras vezes em que o país tentou consolidar um projeto de desenvolvimento nacional, autônomo, com soberania, e especialmente com distribuição de renda, como foi o caso da primeira experiência no governo de Getúlio Vargas, que foi levado ao suicídio, né, por este processo que sempre se repete, né, desta elite do atraso, se aliando a interesses externos e derrubando governos de corte popular e nacionalista no país, ele foi levado ao suicídio. Depois nós tivemos a experiência do governo Jango, que também fazia reformas estruturais profundas no sentido, né, da justiça social, da distribuição de renda, do combate à desigualdade, e este governo foi derrubado, né, por um golpe cívico-militar que levou o país a uma ditadura que durante este período reestabeleceu relações de dependência, né? E por fim, quando nós entrávamos no quarto período de governo, 2 com o presidente Lula e 2 com a presidenta Dilma, governos também de profunda transformação dentro dos limites reais que enfrenta um governo de corte popular, de esquerda como o nosso, mas vínhamos fazendo, né, mudanças profundas e estruturais no país, fomos derrubados de novo por um golpe, e este golpe gerou governos que duraram 6 anos, 2 anos com Temer e 4 anos depois com Bolsonaro. E aí vem uma ênfase muito importante, porque o grau de destruição que o governo Bolsonaro, especialmente, o governo Temer também, é lógico, o grau de destruição que estes governos geraram no país foi enorme. Primeiro, uma destruição econômica, né? Quer dizer, o rombo, nós herdamos um país literalmente quebrado. Quer dizer, foram os gastos, né, que Bolsonaro fez com Paulo Guedes no Ministério da Economia à época, com o intuito desesperado de tentar comprar uma eleição na reta final, chegaram a 380 bilhões de reais. E nós, portanto, herdamos um país também
marcado, dividido, né, por intenso uso da guerra cultural, no sentido mais negativo, né, que ela tem, redes de ódio, de intolerância, o país dividido, o país fraturado. Então, a reconstrução desta perspectiva de um projeto de desenvolvimento nacional é uma tarefa muito complexa. Dadas essas condições, do meu ponto de vista, o governo do presidente Lula está sendo um governo muito vitorioso para o país. Nós recuperamos capacidade de crescimento na economia. O Brasil hoje, lógico, o mundo está crescendo pouco, porque o mundo está conturbado, inclusive, por este crescimento da extrema-direita e pela financiarização da economia, né? Hoje, o capitalismo especulativo, vamos apelidar assim, é que dita as cartas, né? Agora, diante desse cenário, veja que o Brasil é o quarto país com maior crescimento do mundo nesse momento. O ministro Haddad conduz uma política econômica, dadas as condições, altamente vitoriosa. Lógico que nós queremos superar ainda mais esses limites. Queremos reduzir a taxa de juros, que continua sendo, obviamente, asfixiante e inaceitável. Um conjunto de coisas que precisamos fazer. Agora, o tema mais atual da conjuntura. Nós estamos às portas, dia 2 de setembro inicia, né, o julgamento de Bolsonaro e de todos que se envolveram, né, com a tentativa de golpe, que seria um novo golpe para derrubar mais uma vez a vontade da maioria, né, que escolheu Lula para presidir o país. Então, dia 2 começa o julgamento, e diante disto, nós sofremos este ataque brutal dos Estados Unidos, liderados pelo maior líder da extrema-direita global hoje, dado o poder que ele tem em mãos, né, porque ele está dirigindo um império decadente, mas um império muito potente. Então, essas sanções que o Trump está aplicando ao Brasil, elas não têm nada de simplesmente guerra comercial. Já seria muito grave se fosse uma guerra comercial sem fundamento como esta que ele está fazendo. Mas é muito mais do que isso. Trump, na verdade, tem por objetivo a tentativa, e ele não conseguirá fazer isso, mas a tentativa de Trump é derrotar um governo de corte popular, de esquerda, progressista, democrático, que dirige um dos países mais importantes do mundo, porque hoje Lula é uma das vozes mais presentes, né, no debate mundial sobre o enfrentamento da extrema-direita, a defesa, né, da democracia, do multilateralismo e assim por diante. É isso que está em jogo agora. Então, diante disso, a minha avaliação é que a gente está caminhando bem, tem que ter muita calma, é um embate muito duro. Este embate vai durar os próximos 14 meses. Ele só se resolve com a reeleição do presidente Lula, que aí sim Trump não terá mais o que fazer. O objetivo, na minha leitura, inclusive eu contribuí com o documento no último fim de semana do Diretório Nacional do PT nesse sentido, é de que Trump entrou em campo para ajudar a extrema-direita brasileira a tentar derrotar Lula na eleição com o candidato que eles eventualmente apresentem, porque Bolsonaro não é o centro da preocupação de Trump. O centro da preocupação do Trump é derrotar o projeto de corte popular liderado pelo presidente Lula. Deputado, eu queria aprofundar um pouco mais a análise a respeito dessa situação envolvendo o tarifaço do Donald Trump, especialmente as reações do governo Lula, porque a atual gestão ela agiu no sentido de tentar minimizar os efeitos desse processo, desse tarifaço, oferecendo créditos às empresas aqui no nosso país, com uma intenção também de preservar empregos, mas até agora a gente não viu nenhuma medida concreta de retaliação em relação ao tarifaço propriamente dito. Há uma comitiva brasileira indo para o México nesse momento para uma série de reuniões com representantes do governo mexicano. A própria presidente Cláudia Sheinbaum vai conversar com essa comitiva, que é liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tem também a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, enfim. Mas o fato é que há diálogos aí, mas com atores internacionais, membros do BRICS também estão participando dessas negociações, mas ainda nenhuma medida concreta tomada pelo governo como retaliação ao tarifaço. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, das medidas que foram tomadas ou que não foram tomadas até aqui do governo. O senhor acha que já deveria ter sido tomada alguma medida em retaliação a esse tarifaço?
Não, Anderson, eu acho que as decisões, né, que o nosso país está tomando, porque o governo, o presidente Lula, e aliás quero destacar aqui também, né, o papel de muita qualidade do nosso vice-presidente Alckmin, do ministro Haddad, do nosso ministro Mauro Vieira, de toda a nossa equipe de governo, né? Quer dizer, nós temos uma noção muito clara de que cada decisão nossa tem que ser tomada com base no critério de defender o melhor interesse do Brasil. Então, qualquer tipo de medida que fosse uma bravata de curto prazo, né, que fosse uma medida assodada, gerando uma suposta retaliação que podia ser compreendida no primeiro momento como, aspas, uma resposta à altura, não seria tão boa, aliás, seria inadequada, no meu ponto de vista, quando comparado com aquilo que nós estamos traçando, porque o nosso projeto e o conjunto de decisões que o presidente Lula está liderando e que nós estamos tomando, seja enquanto partido, enquanto governo, né, é no sentido de saber que nós entramos numa guerra duríssima, e aliás o povo brasileiro, Anderson, precisa se preparar para isso. Esta guerra vai durar, como eu disse, pelo menos 14 meses, e ela só se resolve no momento em que, mais definitivamente, no momento em que este projeto político soberano, autônomo, que leva adiante um projeto de desenvolvimento nacional, consiga superar esta tentativa de desestabilização que a extrema-direita e a direita estão tomando contra o Brasil e com aliados importantes dentro do país. Veja que nós temos 4 governadores, Anderson, para citar os 4, né, que é o Tarcísio, Caiado, Zema, especialmente, poderíamos citar outros também, né, que estão apoiando estas medidas absurdas e antipatrióticas, né, que estão sendo tomadas pelo Trump contra o Brasil. Então, tem uma aliança extremamente condenável entre o Trump, a extrema-direita global e esses líderes de uma direita e extrema-direita entreguista e atrasada dentro do país, que se somam a esta demanda absurda de Bolsonaro, que, aliás, Bolsonaro está sendo julgado pelos crimes que cometeu e está sendo julgado dentro do Estado Democrático de Direito. O que o Trump gostaria, apoiado por esses governadores e apoiado pela família do Bolsonaro, é que o interesse do Bolsonaro, da família dele e do seu interesse em se livrar desse julgamento fosse colocado em primeiro lugar contra os interesses todos do país. Então, o que nós estamos fazendo? O governo do presidente Lula. Nós estamos tomando todas as medidas que estejam ao nosso alcance e outras serão, se necessário, para proteger empregos no país e a economia brasileira. Segundo, nós estamos reforçando o papel dos BRICS e das relações diplomáticas de forma mais multilateral e ampla possível para o país. O presidente Lula tem conversado com chefes de nação, 2, 3, 4 conversas por semana, no sentido de ampliar a aliança daqueles que vão enfrentar, porque esta guerra comercial caótica, irracional e absurda que o Trump está levando adiante, porque ele está tentando desmontar uma estrutura comercial que foi montada, Anderson, pelo mundo ao longo de décadas de negociação. Milhares de reuniões, conversas das diplomacias dos países para chegar nesta arquitetura, né, de comércio global. Aliás, o mundo inteiro está perdendo com Trump. Tem que ser uma espécie de aliança, o mundo contra Trump, né, e contra os aliados de Trump, que infelizmente no Brasil temos diversos que eu preferia que não fossem aliados. Mas veja que Bolsonaro, Tarcísio, Caiado, Zema, todos esses atuam de forma absolutamente sincronizada com Trump e contra o interesse do país. Então, as nossas medidas de resposta e de retaliação, elas serão medidas racionais, sempre olhando o interesse do país, sempre olhando um resultado de quem está numa batalha de longo prazo, que não é uma batalha para ser resolvida em uma semana.
Em uma semana, melhor, em um mês, provavelmente, vai se resolver o julgamento de Bolsonaro. Então, por exemplo, quando o presidente Lula, Anderson, e eu paro para te ouvir de novo, quando o presidente Lula for para a Assembleia Geral da ONU, se não me engano, tu pode me ajudar na memória, eu acho que é dia 23 ou 28, né, do próximo mês, provavelmente Bolsonaro já estará condenado. Então, nós teremos vencido uma página dos problemas que o Brasil enfrenta. Porque quando o Bolsonaro for condenado, bom, o próprio Trump vai se dar conta de que ele não vai alterar os rumos, né, da justiça brasileira e da atuação correta, constitucional e absolutamente equilibrada do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Então, é momento de preservar o ambiente institucional do país, não aceitar provocações. Trump e Bolsonaro e essa direita brasileira são provocadores profissionais e nós temos que ser gestores profissionais. Temos que olhar o interesse do país, porque desta vez eles não vão derrubar esta oportunidade, como eu abri a nossa entrevista hoje, de nós implementarmos um projeto de desenvolvimento nacional com autonomia, com soberania e de longo prazo, Anderson. Deputado, os chamados debates gerais de alto nível lá na Assembleia Geral da ONU vão começar no próximo dia 23 de setembro. Vai de 23 a 27 de setembro esses debates de alto nível na Assembleia Geral da ONU. O Brasil abre sempre a Assembleia Geral lá em Nova York. Eu queria explorar uma questão que o senhor levantou aqui. O senhor citou o governo atual, a gestão do presidente Lula, como um governo de esquerda progressista. E eu confesso que a gente não tem visto muito bem isso, não. O próprio presidente do PT, o presidente eleito, que tomou posse, o Edinho Silva, ele afirmou recentemente que quer o Progressistas e o União Brasil, que formalizaram uma federação recentemente na base do governo Lula em 2026 para as eleições. Vale lembrar que essas legendas têm 4 ministérios atualmente sob seu comando. São partidos de direita, deputado, e não só de direita, e que não têm entregado votos da maneira esperada no Congresso Nacional, mas também tem uma série de figuras ali que são ligadas ao bolsonarismo. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Vale a pena contar com esses partidos na base aliada e considerando essa grande aliança que foi composta, dá para dizer que nós temos um governo de esquerda progressista de fato? Então, Anderson, primeiro, né, aproveitar essa pergunta que também ela vai muito no centro, né, da conjuntura, para pedir para todos os simpatizantes da democracia, desta nossa aliança, do nosso partido, da esquerda, do campo, né, progressista no país, que se dediquem muito ao longo desses próximos 12 meses, ou 14 meses, né, que temos até a eleição, 13 praticamente agora, né, para conversar com o povo brasileiro, com os seus amigos, parceiros, sobre a importância de que o nosso voto seja um voto completo na próxima eleição, para que mais e mais brasileiros compreendam que se eles escolhem um presidente com o perfil do Lula, que é um presidente de esquerda, que é um presidente democrático, que eles escolham deputados e senadores comprometidos com a sustentação desta aliança de compromisso democrático que nós trataremos e estamos construindo permanentemente ao governar, uma aliança que tem a esquerda brasileira como seu esteio principal, porque o presidente da República é um representante do maior partido da esquerda brasileira, temos aliados de esquerda e de centro-esquerda importantes neste governo, que compõem a sustentação do governo, e temos aliados do campo da democracia, que vem do centro político do país e algumas vezes até da centro-direita. E esta é uma necessidade do Brasil. Nós temos um sistema político que ainda não foi reformado como deveria ter sido, ainda não aconteceu a correlação de forças que permitiu uma reforma profunda. Eu, por exemplo, defendo que o país precisa de um voto em lista para melhorar o perfil do seu parlamento, porque senão o parlamento brasileiro vai se tornar cada vez mais um parlamento de aspas, e aí não digo isto com nenhuma, obviamente, com nenhum preconceito em relação à palavra, mas os internautas vão entender o que eu estou dizendo.
O parlamento pode se tornar cada vez mais um parlamento de influenciadores digitais individuais que não compõem um projeto político, que não têm um projeto para o país, que não defendem um projeto para o parlamento, que quando a gente fala de um projeto de país, este projeto é representado no Executivo, pelo Presidente da República, e no Parlamento, por aqueles deputados e senadores que votarão leis e um arcabouço legal que permita, né, a consolidação deste projeto. Vejam, por exemplo, nós tivemos avanços importantíssimos na questão tributária, né, que é a justiça tributária, combater a desigualdade também pela ferramenta tributária, cobrando mais impostos dos bilionários, dos milionários, e menos impostos, ou quase nenhum imposto, de quem ganha menos. E até agora nós não conseguimos aprovar, por exemplo, a lei que o presidente Lula enviou para o Congresso para que se zere o imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Espero que consigamos votar nos próximos dias, mas veja que até hoje isso não foi votado. Então são anos e anos que pessoas ganhando R$2.000, R$3.000, R$4.000 estão pagando imposto de renda. E às vezes aquele que ganha 100 mil por mês paga pouco ou nada de imposto de renda. Então, primeiro nós temos que alterar a correlação de forças dentro do parlamento. E nós do PT estamos trabalhando para isso. A nova direção que assumiu no último sábado, né, que definimos a nova executiva nacional, tem como uma das suas diretrizes estratégicas, orientados e liderados pelo presidente Edinho, esta mudança na correlação de forças do parlamento. Então, nós tanto queremos ampliar a nossa federação pela esquerda, se encontrarmos parceiros que assim o queiram. Se não for possível ampliar de forma tão extensa a federação, que consolidemos esta aliança ampla da esquerda brasileira entre a nossa federação, PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, PDT, Partido Democrático Trabalhista, o trabalhismo, e o PSB, Partido Socialista Brasileiro. E depois eu falo, então, agora, desses partidos que tu citaste, são os partidos do centro ou da direita brasileira. Ali existem líderes que estão comprometidos com o governo Lula. Alguns, inclusive, são ministros do presidente Lula. Então, quando a gente fala lá, por exemplo, no Mato Grosso, ministro da Agricultura, o Fávaro, ele é do PSD, do Partido do Kassab, mas ele é um aliado firme do nosso projeto, do presidente Lula. Quando nós falamos de Rodrigo Pacheco, ao que tudo indica, teremos uma negociação que consolide Rodrigo Pacheco, que é um líder do PSD, mas uma pessoa absolutamente comprometida com esse projeto de desenvolvimento nacional, comprometida com a democracia, tende a ser, inclusive, o nosso candidato a governador de Minas Gerais. Então, eu estou dando alguns exemplos. No PMDB, temos aliados importantíssimos, né? Tu citaste alguns aqui que são ministros, ministro Renan Filho, ministro Barbalho, a ministra Simone Tebet. Ou seja, nós não podemos desconhecer que esses partidos são partidos divididos. Eles não têm uma posição unitária, né? Como tem o PT, por exemplo. Então, nós precisamos fazer política no campo de jogo como ele se apresenta. Então, nós lutaremos com todas as forças para ampliar esta aliança que eu chamo aí sim o guarda-chuva maior, né, que do meu ponto de vista trabalha para salvar a democracia brasileira, que é esta ampla aliança em defesa da democracia brasileira que se formou em torno do presidente Lula na eleição passada e que deve se repetir nesta próxima eleição de 2026. Não estou te ouvindo, Anderson. Eu, para variar, esqueci o microfone fechado aqui. Peço desculpas ao deputado, também aos nossos espectadores. Mas eu questionava o senhor da seguinte maneira. O senhor considera que esse terceiro mandato do presidente Lula, ele se configura num projeto de desenvolvimento nacional, de fato? Porque durante a campanha, o presidente reforçou que essa grande aliança que estava sendo construída era feita principalmente e, acima de tudo, para derrotar o bolsonarismo nas urnas. O senhor considera que esse terceiro mandato, essa gestão atual, está desenvolvendo um projeto de desenvolvimento nacional, de fato? Eu considero que sim, mas um projeto que pode e deve ser
ampliado, né? Quer dizer, estendido, mas, por exemplo, só para ilustrar com um tema, né? A decisão estratégica de proteção e fortalecimento da indústria nacional, que está sendo tratada, né, com uma política que é sintetizada na Nova Indústria Brasil, que é liderada pelo nosso ministro, né, de Desenvolvimento, que é o ministro Alckmin, nosso também vice-presidente da República. Depois, um projeto, né, que recupere a agricultura familiar, que recupere a agricultura de pequena propriedade como um vetor estratégico do desenvolvimento nacional. Todos os projetos que compõem todo um programa, né, de desenvolvimento em cima da transição energética. É algo que também está sendo bem trabalhado. E o combate como grande eixo estruturante do governo, o combate permanente à desigualdade, com investimentos poderosos em educação, são exemplos, né, que mostram que este projeto de desenvolvimento nacional está em curso. Só que eu sempre faço esse convite para as pessoas. Eu sei que todos nós temos pressa e todos nós gostaríamos de ver os frutos saborosos desta árvore, do projeto de desenvolvimento nacional, prontos para serem comidos o mais rápido possível. Mas, infelizmente, as coisas demoram um pouco mais do que nós gostaríamos, Anderson, porque existe um time poderoso que joga contra. E esse time poderoso que joga contra, ele o time, em primeiro lugar, composto por essa extrema-direita, que é uma extrema-direita criada na guerra cultural, né, que trabalha com a lógica de inimigos, com a lógica do ódio, da intolerância, né, misturado com a hegemonia neoliberal que ocorre no mundo hoje e que dentro do Brasil tem muitos aliados, porque aquilo que alguns chamam de rentismo, que eu gosto de chamar desta economia especulativa, né, aonde pouquíssimas pessoas ganham muito dinheiro. Aliás, este modelo neoliberal é a grande causa, né, a grande incubadora do crescimento da extrema-direita, porque ele gera muitas frustrações na população pelo grau de concentração de renda e de injustiças que ele gera. O mundo hoje, e o Brasil também, vive uma das concentrações de renda, se não a mais. Eu acredito que eu não tenho segurança, por isso que eu coloco neste genérico, mas me parece que nós vivemos hoje a maior desigualdade histórica da história do planeta. E se não for a maior, é uma das maiores, né? Porque nós temos esse processo de concentração de renda brutal que está colocado, e isto joga contra um programa de desenvolvimento nacional como nós queremos para o nosso país, porque nós não queremos que o Brasil seja um exportador de commodities, né? Nós queremos um Brasil industrializado, um Brasil que tenha uma indústria cultural forte, um país que tenha, né, uma indústria verde potente, ou seja, um conjunto de coisas que estamos construindo por aqui e que precisamos de tempo para erguer esta casa toda, né, do que nós chamamos aqui, que eu estou chamando de um projeto de desenvolvimento nacional. Mas que ele está em curso, ele está. E eu espero que as forças do atraso, a elite do atraso brasileira, aliada com a extrema-direita global e com o imperialismo americano, o atrasado imperialismo americano, né, liderado por Donald Trump, que não consigam derrotar mais uma vez, através de um golpe, a história, o direito histórico do nosso país de se desenvolver de forma soberana e autônoma. Agora, deputado, o calendário eleitoral 2026 já foi antecipado aqui no nosso país. Está muito claro que uma série de figuras já iniciaram aí a sua campanha visando as eleições do ano que vem. O próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem se colocado aí, claramente, pelo menos na minha avaliação, como um candidato da direita extrema-direita. Anderson, deixa eu brincar contigo só no meio da tua pergunta. O governador Tarcísio Bolsonaro? Esse aí. É um dos aliados do Bolsonaro que devem se colocar aí para 2026. O governador Tarcísio de Freitas lá
de São Paulo. Já antecipou-se o calendário eleitoral aqui no nosso país. O próprio presidente Lula tem feito ali falas também nesse sentido, enfim. O senhor já comentou alguma coisa a respeito disso nas suas respostas anteriores, mas eu queria frisar mais uma vez uma questão. O senhor acha possível o presidente Lula, que tem recuperado popularidade ao longo dos últimos tempos, como a gente registrou isso ainda há pouco a partir dessa situação envolvendo os ataques do Trump e do bolsonarismo à nossa soberania, o senhor acha possível que o presidente Lula possa vencer as eleições do ano que vem sem reeditar essa ampla aliança que foi construída lá em 2022, ou não há alternativas senão atrair toda aquela turma, essa turma da direita? A gente citou também União Brasil, PP, essa federação. O senhor acha que é inevitável trazer esse pessoal para construir a grande aliança, ou é possível derrotar o bolsonarismo sem esses partidos da direita fazendo parte do governo? Não, nós temos que reeditar a aliança mais ampla possível, que seja liderada pela esquerda, e esse é o grande ganho histórico, né, que nós temos. O campo de esquerda lidera o combate ao fascismo no Brasil, né? E, aliás, nós temos um ambiente, sempre é bom lembrar que nós temos um ambiente de tentativa de golpe permanente no país. Veja que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo com seus aliados internos aqui, ele que já está lá fora, foragido, né, do Brasil, lá nos Estados Unidos, porque se aqui estivesse também já estaria respondendo, né, seguramente a processo, e acho que responderá no futuro, mas o fato é que o ambiente de tentativa de golpe é permanente no Brasil. Essa elite do atraso, ela não sossega enquanto ela vê um governo de corte popular como o nosso que está no governo, um governo que está gerando distribuição de renda e combatendo a concentração de renda. Então, quando isso acontece, ela parte para o ataque permanente a esse governo, né? Então, do meu ponto de vista, a próxima eleição vai ser uma eleição bipolarizada de novo. De um lado estará a candidatura do presidente Lula, cujo esteio central, né, cuja espinha dorsal de construção são os partidos de esquerda e de centro-esquerda do país, e que a esta espinha dorsal se somam, sim, aliados importantíssimos que têm esta convicção de defesa da democracia contra o fascismo e de defesa de um projeto de desenvolvimento nacional. Ou seja, todos os nacionalistas, todos aqueles que, de fato, têm um sentimento de patriotismo genuíno e não o patriotismo de ocasião, instrumentalizado como foi pelo bolsonarismo, né, e pelo projeto fascista que governou o país durante os 4 anos que antecederam a volta do presidente Lula, nós temos que fazer esta aliança, porque de um lado estará o presidente Lula, com todos esses aliados, e de outro lado estará, seja alguém da família de sangue do Bolsonaro, Michele, Eduardo, Flávio, para nós tanto faz qual seja o candidato, seja um dos outros Bolsonaros, os governadores Bolsonaros, né? Pode ser o Tarcísio Bolsonaro, pode ser o Caiado Bolsonaro, pode ser o Zema Bolsonaro, mas do outro lado vai estar o Bolsonaro, vai estar o Trump, vai estar toda esta visão fascista, né, de conflitos, como nós falamos, que não interessam ao país, e esta visão atrasada que governou o país muito mal durante 4 anos, que gerou um resultado econômico péssimo para o país, além de outros resultados muito negativos. Então, para consolidar a democracia no Brasil, nós temos que manter uma aliança o mais ampla possível em torno do presidente Lula. Entendo. Agora, deputado, a gente tem visto ao longo desses últimos tempos um crescimento muito significativo de figuras da dita esquerda revolucionária aqui no nosso país. A gente tem um personagem que vem avançando muito no debate público, que é o Jones Manoel. Inclusive, ele sofreu uma série de medidas, ataques por parte das Big Techs, tiraram os perfis deles do ar, enfim. Recentemente, também foi ameaçado por um grupo de extrema-direita. Foi a figura política que mais ganhou seguidores nas redes ao longo do último mês, foi justamente o Jones Manoel.
Não falando especificamente do nome do Jones, porque, obviamente, ele não aceitaria, eu imagino, uma posição como essa. Mas o PT, ele vislumbra a possibilidade de ter, na sua aliança, de repente, na vice-presidência, alguém mais ligado, mais conectado a essa esquerda dita revolucionária, e, mais uma vez, eu não estou citando propriamente o nome do Jones, mas alguém que esteja conectado com os interesses dessa esquerda, que dialoga com o discurso da Revolução Brasileira. O senhor vê possibilidades do PT fazer esse debate, essa discussão, a construção de uma aliança, para além, obviamente, dos partidos do centro, da direita, mas com uma esquerda mais dita, mais raiz, mais revolucionária? O senhor acha isso possível nesse momento? Na minha visão, a esquerda brasileira toda, né, independente das suas nuances de posicionamento político, né, toda ela participa deste projeto de desenvolvimento nacional de governo que nós estamos liderando, né, porque quando um governo tem como centro da sua ação, né, o combate à desigualdade, a democratização do acesso, né, à moradia, à terra, a reforma agrária está em curso, nós temos um programa, né, que está em curso de implantação, aliás, esse programa vem de décadas no Brasil, mas que nós aceleramos, vamos acelerar cada vez mais, que é o direito à saúde pública, né, o direito à educação pública de qualidade, ou seja, então, eu imagino que todos esses setores, sempre o legítimo questionamento que levanta os setores mais à esquerda é se o nosso governo estaria sendo suficientemente ousado no enfrentamento, né, dos detentores de privilégios. Um tema, inclusive, recorrente, que eu acho muito bom que seja recorrente, é este, a taxa de juros no Brasil. Eu, comigo, tenho convicção, ele não pode dizer isso na função de ministro, mas a minha convicção é que o ministro Haddad gostaria tanto quanto qualquer um dos quadros mais à esquerda que, eventualmente, tece críticas legítimas ao nosso governo, que o ministro Haddad teria tanto gosto quanto esta pessoa de acelerar a queda da taxa de juros. Só que aqui existe algo que se chama correlação de forças. Este mercado especulativo, né, o mercado financeiro especulativo, ele tem uma força política e institucional muito grande, que cresceu ao longo das décadas por conta daquilo que é hegemônico na economia global e brasileira. Mas nós estamos dobrando esses limites, nós estamos alterando esses limites. Então, eu espero que todos esses setores se encontrem, né, dentro da nossa aliança. Agora, sobre vice, a minha visão é que nós devemos manter o mesmo vice. Lógico que a palavra do presidente Lula é que vai ser determinante nesse aspecto, mas eu, pessoalmente, como um dos nossos militantes, um dos nossos dirigentes, como secretário-geral do partido, entendo que a melhor proposta é nós consolidarmos esta chapa vitoriosa que está governando muito bem o país, ganhou a eleição e muito bem, salvo se o nosso vice-presidente Alckmin tiver que ser requisitado para alguma função de disputa eleitoral em São Paulo. É a única questão que poderia abrir, aí eu não tenho, realmente está cedo, né, para falar de uma hipótese como essa, então, do ponto de vista político, da avaliação política que eu tenho, e eu expresso aqui com toda transparência para os nossos internautas aí do nosso programa do Faixa Livre, né, é que o vice-presidente Alckmin está muito bem na vice-presidência e deve continuar, na minha opinião, salvo essa questão de São Paulo. Entendo. Agora, deputado, queria falar um pouco sobre essa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ter o seu julgamento iniciado na próxima semana, como já foi dito aqui, no próximo dia 2, e nesse momento a gente tem aí essa situação envolvendo
o descumprimento de mais cautelares aí. O Bolsonaro já está em prisão domiciliar. Tivemos aquelas revelações na última semana dos diálogos dele com o Eduardo Bolsonaro, filho dele, que está lá nos Estados Unidos conspirando contra o país, o próprio pastor Silas Malafaia, enfim, um escândalo que a gente viu, xingamentos, ofensas, um negócio inacreditável. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pediu um parecer da PGR a respeito da possibilidade, da necessidade do que deve ser feito a partir de agora, diante dessas revelações que surgiram. Bolsonaro foi indiciado, o próprio Eduardo Bolsonaro também, diante de tudo que foi apresentado na última semana. Eu queria que o senhor falasse um pouco. A PGR se manifestou a respeito disso, disse que deve ser ampliado o monitoramento do Bolsonaro em relação a essas cautelares, enfim. Eu queria uma avaliação do PT a respeito da medida, das decisões que deveriam ser tomadas em relação ao Bolsonaro. O senhor acha que o ministro do Supremo deveria pedir a prisão preventiva do ex-presidente diante dos episódios que nós observamos ao longo dos últimos dias, ou, nesse momento, às vésperas aí do início desse julgamento, não valeria a pena, considerando a temperatura política do país? Como é que o senhor vê a possibilidade de prisão preventiva do Bolsonaro nesse momento, há uma semana do início do seu julgamento? Anderson, acho que tu colocaste assim muito bem, né, as duas escolhas, né, que estão diante dos ministros do Supremo, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso, que é um julgamento histórico para o nosso país, né? Então, primeiro, eu quero aproveitar essa pergunta para chamar a atenção disso, né? Vejam que vitória da democracia brasileira, que vitória da soberania do nosso país, o fato de que estamos quase concluindo um julgamento, e é um caso assim muito diferenciado na história do Brasil, totalmente diferenciado, inclusive na história de outros países do mundo, né? Quer dizer, uma democracia que resiste a um golpe brutal, que incluía, inclusive, o planejamento do assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, nós estamos investigando, e agora às portas do julgamento, de uma quadrilha, de uma organização criminosa de alta periculosidade, altíssima periculosidade. E nós vamos, então, viver um momento histórico que vai marcar, do meu ponto de vista, definitivamente a estabilização da democracia brasileira. Definitivamente, talvez seja uma palavra exagerada, mas de maneira muito sólida, né? Vai solidificar muito a democracia brasileira, porque pela primeira vez setores altamente graduados, né, generais, infelizmente, de uma parte das Forças Armadas que se identifica com esta linha golpista, e felizmente esta parte é minoritária, e a punição destes que se envolveram será também exemplar para que nós tenhamos mais reformas que qualifiquem e profissionalizem as Forças Armadas do Brasil. E no âmbito da política, nós vamos ter, seguramente, uma condenação exemplar de Bolsonaro e de outros líderes políticos que se envolveram com o golpe, que foi, como bem disse o Procurador-Geral da República, doutor Gonet, um golpe continuado. O golpe não foi no dia 8 de janeiro. O golpe foi toda aquela preparação onde primeiro ele tentava melar a eleição, desqualificar a eleição, desacreditar a eleição, desacreditar as urnas, impedir pessoas de votar com movimentos como foram feitos, a tentativa, né, de intimidação, de gerar sentimento de pânico e medo, que incluía, inclusive, explodir um caminhão de combustíveis próximo ao aeroporto. Ou seja, é um crime continuado e gravíssimo que nós estamos julgando. Eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes tem acertado na sua conduta, né? Porque motivos hoje, né, do ponto de vista da regra estrita da lei, o Bolsonaro já poderia estar, sim, em prisão preventiva. Ele já cometeu crimes suficientes para estar em prisão preventiva. Mas
a partir da situação que a gente vive, do ambiente político, precisa ser levado em conta num julgamento como esse. Como nós estamos às portas do julgamento, eu acho que não tem por que precipitar a prisão de Bolsonaro. É melhor que ela ocorra, ele já está preso, na verdade, em prisão domiciliar, né? É melhor que a prisão definitiva ocorra logo depois do julgamento, e, aliás, não será a prisão só dele, né? Será a prisão de muitos outros que, liderados por ele ou liderando junto com ele, geraram, né, esta situação brutal no nosso país, que, aliás, eu sempre lembro, poderia ter descambado, né, para uma situação de conflito. Quando a gente evita um golpe, os prejuízos daquele golpe, a gente, às vezes, não consegue pesar direito. Imagine o que podia ter acontecido no Brasil se eles tivessem levado a cabo o plano de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Poderia ter muito derramamento de sangue no país, o Brasil iria se conflagrar definitivamente nisso que é o grande desejo deles, que é dividir o Brasil. A guerra híbrida, né, que é o que o Trump usa contra o Brasil e o Bolsonaro usa aqui também, ela tem por objetivo dividir os países. Porque quando se divide um país, é mais fácil dominar esse país a partir dos interesses, né, dos grandes impérios. E no caso da nossa era atual, não foi o nosso assunto de hoje, mas os grandes interesses que querem dominar o mundo são os interesses hoje organizados em torno das big techs e do capital financeiro que tem esta volúpia, né, de concentração de renda absurda e cada vez maior, levando capitais para os paraísos fiscais, capitais que se esterilizam e que geram um mundo desigual, um mundo de desemprego, um mundo de sofrimento para a ampla maioria das pessoas, quando o mundo pode ser um mundo muito melhor, um outro mundo possível, como a gente gosta de dizer, né, nas nossas batalhas. Eu sou um socialista, um cara de esquerda, luto por esta modificação, e esta modificação é possível e ela está sendo construída passo a passo por diferentes governos de corte popular no mundo. Veja o caso, né, do governo do México, que acabou de citar, que nós vamos ter reuniões em breve, e outros governos que devemos, aliás, nós, no movimento internacionalista, proteger todos os governos de esquerda, de corte popular e democráticos no mundo inteiro. Deputado, eu queria mudar mais uma vez de assunto. A gente está se aproximando aqui do finalzinho do nosso papo para levantar uma questão que surgiu também no último domingo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele determinou uma investigação sobre supostas irregularidades em emendas parlamentares, aquelas chamadas emendas PIX, que somariam 694 milhões de reais. Esse montante representa a soma de emendas direcionadas entre 2020 e 2024 e que não tiveram os planos de trabalho cadastrados. Para o ministro Flávio Dino, a ausência de detalhamento do uso desses recursos configuraria descumprimento de decisão judicial anterior. Esses casos envolvendo as investigações sobre o repasse de emendas se apresenta como um dos maiores pesadelos dos parlamentares, para falar a verdade, viu, deputado? Porque os próprios ministros do STF indicam que esse pode se tornar um dos grandes escândalos de corrupção da história do país, envolvendo políticos de diferentes matizes ideológicas. Como é que o PT tem monitorado essas investigações? Como é que vocês esperam que o governo haja, inclusive, caso parlamentares de partidos que compõem a base aliada sejam apontados como culpados em casos envolvendo corrupção, enfim? Como é que o PT avalia e monitora essas investigações em torno da distribuição de recursos de emendas parlamentares, especialmente as emendas PIX? Então, primeiro, nós apoiamos integralmente o trabalho que o ministro Flávio Dino está fazendo, né? Óbvio, esta investigação ela corre em segredo de justiça, portanto, nós não temos informações da investigação, mas todo e qualquer ato de corrupção deve ser investigado, porque um país deve permanentemente combater a corrupção. E a corrupção ela é um fenômeno que
marca todas as sociedades, infelizmente. Então, o enfrentamento à corrupção, ele tem que ser um projeto e uma ação permanente, né, de um país que se queira melhor. E seguramente a investigação que o ministro Flávio Dino está fazendo, ela é do mais alto interesse do país. E em cima desta tua pergunta, Anderson, eu escolho, né, falar que o grande desafio do Brasil é que nós precisamos mudar este rumo, né, que a forma de fazer o orçamento público ganhou ao longo dos últimos anos, muito especialmente ali do final do governo da nossa então presidenta Dilma, que aí já numa falta de força política, numa correlação dentro do parlamento, foi ali que passou, né, pela primeira vez o conceito de emenda impositiva ao orçamento, né? Foi a época capitaneado pelo então presidente da Câmara, Henrique Alves, né? E este mecanismo ele foi sendo desdobrado e fortemente vitaminado e ampliado, né, com emendas de diferentes tipos, e se passou a ter, inclusive, uma parte do orçamento tratado de forma secreta, e hoje esta forma é menos secreta, mas ainda tem algumas pegadas de coisa secreta que são inaceitáveis do meu ponto de vista. Então, mudar a forma de fazer o orçamento, porque esta captura enorme de uma parcela muito significativa do orçamento, para que ela seja executada pelo legislativo, isto não é bom para a democracia. Porque quando a população escolhe um presidente da República, ela escolhe um conjunto de projetos estratégicos que têm que ser implementados no país. Então, o executivo tem que ter a preponderância no orçamento. Isto é a democracia correta, né? Porque se tu fragmenta demasiadamente o orçamento, eu estou falando agora para além da corrupção, né? Estou falando para algo tão grave, até mais grave, que o problema tão grave é melhor a palavra, né? Como a questão da corrupção, que é a perda de força orçamentária para executar obras, políticas públicas estruturantes para um projeto de desenvolvimento nacional que vai beneficiar a todos, né? Então, essa investigação tem que continuar, e dentro do parlamento e dentro da democracia, nós temos que continuar lutando para mudar o sistema de orçamento. Eu vou contar uma coisa para os nossos internautas e para ti, Anderson. Eu hoje não sou mais deputado federal. Na última eleição, eu tomei a decisão de não concorrer novamente a deputado federal. Apoiei, para minha alegria, contribuí com a eleição de um grande quadro político, que é o Alexandre Lindemeyer, que hoje nos representa no Parlamento Brasileiro, ele que foi prefeito de Rio Grande por 8 anos e hoje é nosso deputado federal. Mas eu, quando fui deputado pela primeira vez, eu fui por 24 anos deputado federal. Então, no meu primeiro mandato de deputado federal, era presidente, o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Era o segundo governo do presidente Fernando Henrique. Naquela época, nós tínhamos 1,5 milhão de emendas para cada parlamentar. E elas não eram impositivas. Disse em algumas rodas, ninguém tem noção exata disso, que hoje os parlamentares que menos indicam emendas indicam em torno de 50 milhões por ano. Então, isso também vira uma máquina de reeleição. E uma máquina de reeleição, não as reeleições, vamos dizer assim, baseadas realmente no mérito da atuação na função precípua de um parlamentar, que é legislar, fiscalizar o executivo, discutir os rumos do país, os temas do país, debater. Ou seja, alguns parlamentares estão virando quase como se fossem assim os grandes gestores desses 50, às vezes 60, às vezes 70 milhões de emenda. Então, isso é uma distorção da democracia brasileira, e aqui eu volto para uma das perguntas que tu me fizeste, nós abordamos. Eu peço a todos os internautas que assistirem essa entrevista que participem ativamente da campanha para eleger um outro perfil
de deputado federal, para que a gente tenha uma maioria diferente na Câmara Federal, que possa, inclusive, dar um passo mais largo neste próximo governo, que espero eu seja liderado pelo presidente Lula, fazendo, inclusive, uma reforma política mais profunda no país. Para a gente fechar aqui o nosso papo, deputado, rapidamente, a gente tem hoje o início lá no Congresso Nacional da CPMI do INSS, né, investigando ali aqueles desvios de recursos do Instituto Nacional de Seguridade Social, enfim. Muitas expectativas em torno dessa CPMI, o governo acabou perdendo a presidência e a relatoria, não terá o comando dessa comissão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as expectativas do PT em torno dessa CPMI, o que é que pode surgir dessas investigações aí que vão acontecer lá na Câmara e no Senado. Bom, nós temos dito, lógico, que o ideal seria que tivéssemos, né, um presidente, um relator que não quisessem fazer da CPI um mero palanque eleitoral de ataque ao governo. Perdemos essa votação, a democracia é assim, e a correlação de forças no parlamento é difícil. Agora vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo é mostrar dentro da CPI aquilo que de fato aconteceu em torno deste caso de corrupção grave, injusto e inaceitável, né? Porque corrupção em cima, qualquer corrupção é inaceitável, mas em cima daquilo que são aposentadorias de aposentados que ganham às vezes 1, 2, 3 salários mínimos, que é a amplíssima maioria dos aposentados do nosso INSS, é um crime hediondo, dá para se definir assim, né? E o governo do presidente Lula foi firme desde o seu primeiro dia, intensificando estas investigações que estavam absolutamente varridas para baixo do tapete, porque esse esquema de corrupção que veio à tona com as aposentadorias do INSS, ele foi todo ele implantado durante o governo Bolsonaro. Então, o tempo vai mostrar, né, que esta narrativa real, as pessoas vão compreender isso. E o presidente Lula e o nosso governo é o governo que intensificou a investigação, intensificou a ação da Polícia Federal no sentido de desbaratar estas redes criminosas que roubavam a aposentadoria do aposentado a partir de um esquema, né, de desconto em folha, como a gente diz. E, mais do que isso, o nosso governo toma a decisão correta de devolver todo este recurso para os aposentados. E a grande maior parte das devoluções já foram feitas. E aquelas que faltam estão sendo feitas. Então, muitas pessoas que vão assistir aqui o nosso Faixa Livre já receberam o dinheiro de volta. Lógico que isso não deve impedir que a investigação continue. Aliás, a Polícia Federal está agindo de maneira muito precisa, né, para desbaratar as pontas do capilar de cada uma dessas redes criminosas que se formaram. E eu espero que, em breve, dentro do Estado Democrático de Direito, nós consigamos ver na cadeia as pessoas que organizaram, fizeram e se locupletaram com este roubo, né? Às vezes as pessoas dizem, mas por que é o careca do INSS, né? Por que ele não está na cadeia ainda? Infelizmente, né, quem manda prender não é um presidente da República, um secretário-geral de um partido, tem o trâmite judicial, né, de uma investigação. Mesma coisa que o Bolsonaro. Eu estou convencido que o Bolsonaro merecia estar preso desde o dia 8 de janeiro, ou até antes, pelo que ele fez na pandemia, inclusive, né? Mas só agora, 4, 5 anos depois da pandemia, é que o Bolsonaro vai ser preso, e tu veja que ele ainda não vai ser preso pela questão da pandemia. Por enquanto, ele vai ser preso pelo golpe que ele tentou dar na democracia brasileira. Mas espero que, com o tempo, ele, inclusive, seja condenado por outras questões que ele também se envolveu. E aqui vale a mesma coisa para o INSS e todos os criminosos que atuaram nesta rede de corrupção no INSS. Tá certo. Henrique Fontana, quero agradecer muito sua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por esse longo papo, tratando de uma série de temas importantes aqui no nosso país, no Faixa Livre. Muito obrigado pela sua presença. Desejo uma boa terça-feira de trabalho e deixo meu abraço forte. Obrigado, Anderson. Eu aqui agradeço também. Sempre é uma honra participar desse diálogo contigo,
com todos os teus internautas do Faixa Livre, né, que é um programa que especialmente é acompanhado por pessoas que compreendem muito bem a política, o nosso país, que querem compreender cada vez melhor. Então, uma honra para mim poder contribuir com a reflexão dessas pessoas. Um ótimo dia para ti e para todos os internautas. Alegria nossa, um grande abraço, deputado. Até a próxima. Conversamos aqui com Henrique Fontana. Henrique Fontana, ex-deputado federal, também secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, o PT,